A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre Rosenildo Pereira. Tem muita gente precisando escutar. Jesus olhou a terra do alto céu. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a respeito dele. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o episódio revelado, narrado nesse evangelho, é um episódio que assim assinala uma linha divisória agora no evangelho segundo Marcos. A multidão, Jesus com a multidão, agora Jesus formando seus discípulos, mais a sós. A multidão começa a se afastar de Jesus. Então é uma linha divisória entre essa parte da multidão, dos milagres, e a segunda parte do Evangelho de Marcos, que é a parte da formação de quem realmente é Jesus. Essa é uma pergunta que merece uma resposta muito firme, e agora no Evangelho segundo Marcos, da agora em diante, Jesus vai trabalhar mais esta questão. Jesus era compreendido como um profeta, mas um profeta que reviveu, dos mortos, tanto pela multidão, como pelos discípulos. Mas Pedro toma a palavra e diz que não, que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias ungido. Jesus fica satisfeito de início, com esse título. Realmente ele é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. Mas ele ordena, que não se deve dizer a ninguém por enquanto. Por quê? Porque os discípulos não compreenderam realmente que tipo de Messias Jesus é. Então, Jesus, agora na segunda parte, ele vai se afastando e vai explicar o sentido, realmente o que significa ser o Cristo ou Messias, o Filho de Deus, Esse é interessante. E por isso é que Pedro ainda não tinha entendido, os discípulos não tinham entendido, não tinham compreendido bem o que significa isso. Então só depois da ressurreição realmente é que vai perceber. Pedro ainda não entende que o Messias é um Messias servo sofredor. Quando Jesus fala do sofrimento, da rejeição, Pedro não aceita isso. E aí está pensando como os homens. Há uma tentação para Jesus. Jesus, afasta de mim, você está me tentando, Satanás. Então, vamos pensar com o pensamento de Deus. Então, às vezes nós temos essa dificuldade dos discípulos. Às vezes queremos Jesus só triunfante, glorioso, mas é o Jesus que passa pela cruz, que ele que é o Messias
verdadeiro, né? É o rejeitado, é aquele que passa pela cruz. Então, nós muitas vezes não compreendemos isso, mas a fé verdadeira no Cristo passa por o Cristo verdadeiro, o Cristo morto, ressuscitado. Deus, meu irmão, minha irmã, abençoe você, toda a sua família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.